Cálculo estequiométrico envolvendo massa e quantidade de partículas. Vamos à aula. Já vimos em aulas anteriores que para correlacionar a massa com o número de mols apresentado na equação balanceada, nós utilizamos a massa molar. Agora, a quantidade de partículas, nós vamos utilizar o conceito de mol. O mol são 6,02 vezes 10 a 23 unidades de qualquer coisa. Se eu estiver falando de átomos, é essa quantidade de átomos, moléculas, etc. Só lembrando que mol não é abreviação de molécula. Mol é unidade de medida, que nos serve para transformar quantidade de partículas em massa e vice-versa. Pergunta: qual a massa de etanol necessária para produzir 100.000 moléculas de água? Então nós temos relacionado aqui massa do etanol e número de moléculas de água. Então, primeiro passo sempre, escrever a equação balanceada. Como nós temos massa, nós vamos utilizar a massa molar para fazer a conversão. Então, lembrando, tiramos a massa da tabela periódica, o maior número sempre é a massa. Então, carbono massa 12 gramas, são 2 átomos, mais 1 grama que é do hidrogênio, são 6 átomos, mais 16 gramas que é o oxigênio. Então, a massa molar, 46 gramas por mol. Sempre colocamos a fórmula e somamos as massas dos participantes para obter a massa de 1 mol, massa molar. Segundo passo, nós vamos retirar da equação a relação entre os participantes que são necessários para responder a pergunta do problema. Então nós temos aqui o etanol e água. Então eu tenho 1 mol de etanol, 3 mols de água. Então da equação, 1 mol de álcool reage formando 3 mols de água. Vamos transformar o número de mols de água que são formados em número de moléculas. Para isso utilizamos o valor do mol. O mol são 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. A quantidade que eu tenho, 3 mols, x. Então, multiplicando cruzado, eu obtenho esse número aqui. Quero chamar a atenção para não multiplicar errado o número, pois nós vamos multiplicar apenas a parte numérica. 6,02 vezes 3. Por quê? Porque o 10 a 23 é a posição da vírgula. Nós vamos manter esse número. Então, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. Está aqui. Então, número vezes número. Se tivesse mais potência de 10, usaríamos as propriedades para juntar aí as potências. Mas não é o caso. Então, só multiplica o número com o número. Não use o número para multiplicar a potência de 10. Vamos montar agora a regra de 3, já fizemos as conversões. Então, da equação balanceada, que é a primeira linha de toda a regra de 3 nossa. 1 mol de álcool nós transformamos em 46 gramas, usando a massa molar. Reagem com 18,06 vezes 10 a 23 moléculas, que nós transformamos os 3 mols de água. Segunda linha é a pergunta: qual a massa de etanol? Y, quando formam 100.000 moléculas de água. Então, multiplicando cruzado, nós vamos obter esse número aí, 254.706,5 vezes 10 a 23 gramas. Transformando aqui, notação científica, né, ajustando essa vírgula, vem para cá, nós vamos andar 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então o número diminuiu 5 casas decimais. Nós temos que, para compensar, aumentar 5 casas aqui na potência. Menos 23 mais 5, menos 18. Então, essa é a massa de etanol que vai ser consumida. Vou fazer a conta de forma mais detalhada para chamar a atenção das operações que nós temos que fazer, para não confundir as partes numéricas, da parte da potência que indica a posição da vírgula. Então aqui está a nossa regra de 3. O que nós vamos fazer? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então 46 vezes 100.000 igual y vezes 18,06 vezes 10 a 23. Então é a equação do primeiro grau. O que nós temos que fazer? Deixar o y sozinho. Temos que isolá-lo. Então essa parte aqui permanece igual, está aqui. Esse número está multiplicando o y. Vai passar dividindo.
Então o que nós vamos fazer? Nós temos os números aqui puros, sem indicação de potência de 10, e aqui temos a potência de 10. Então nós vamos operar de forma separada. Então nós vamos fazer a conta, 46 vezes 100 mil, então 4.600.000, está aqui. Agora a divisão nós vamos fazer só os números. Este dividido por esse, que resulta nesse número. Então nós dividimos os números, o resultado está aqui. A potência de 10 eu não mexi, ela continua lá embaixo. O que nós vamos fazer? Nós vamos usar uma propriedade da matemática que nos permite passar o termo 10 elevado a 23 para cima. Quando ele passa para cima da divisão, ele está dividindo e vai passar para o lado de cima, nós temos que inverter o expoente aqui. Nós temos que trocar o sinal do expoente. Ele é 23 positivo, ele vai passar a negativo. Então agora eu vou escrever esse 10 a 23 do lado de cima, porém com o expoente negativo. Então eu tenho esse número aqui. Então lembrando que a notação científica, a parte numérica, tem que estar entre 0 e 9. Nós temos que ajustar esse número aqui, porque esse número aqui é bem maior que o 9. Então nós temos que colocar essa vírgula aqui. Então vamos diminuir 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Então esse número vai diminuir 5 casas decimais. Obrigatoriamente, temos que aumentar 5 casas aqui para manter a igualdade. Então vai ficar 2,5. Está vendo que aqui é um 4, depois é um 7. Nós vamos arredondar. Como aqui é maior que 5, nós vamos passar aqui para 5. Então vai ficar 2,55. 10 a menos 23 com mais 5, porque eu diminuí 5 casas, eu tenho que aumentar 5 aqui para compensar. Vai ficar menos 18. Então 2,55 vezes 10 a menos 18.